Salve galera, tudo bom com vocês? Todos me falavam que Croácia era muito top, mas eu não imaginava que era tanto assim. Eu fui para uma ilha que não tinha nenhum turista nela, e pra mim foi muito melhor do que a tão famosa ilha de Hvar. Tá vendo essa foto aqui? Eu tirei lá. Existem várias cenas de Game of Thrones que foram gravadas nessas cidades que eu visitei. Quer saber onde que ficam esses lugares? Vem comigo que eu vou te mostrar. Eu fiquei mais de 20 dias na Croácia, visitando diversas ilhas e diversos locais. Vou compartilhar com vocês as minhas experiências, as cidades e ilhas que eu visitei, os lugares que vocês devem visitar e umas dicas e curiosidades. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos, dá o like, que ajuda bastante a gente. A Croácia é um país pequeno, quase do tamanho de Santa Catarina, por exemplo. Minha viagem pela Croácia começou nada mais nada menos que em Dubrovnik. Eu saí de Mostar, na Bósnia, aqui vou deixar o card do meu vídeo sobre a Bósnia, tá bem interessante. E cheguei em Dubrovnik. Mas eu fiz umas voltas meio loucas. Eu passei por 4 fronteiras. Não sei se vocês notaram, mas Dubrovnik fica cercada pela Bósnia, olha só. Dubrovnik é o destino preferido dos turistas. E depois de visitá-la eu descobri por quê. Algumas informações sobre Dubrovnik. A cidade tem cerca de 50 mil habitantes residentes, mas passa de milhões na alta temporada por causa dos turistas. Foi construída no século VII e até hoje é um dos destinos preferidos na Europa. Ela é um patrimônio mundial da Unesco, assim como diversos outros lugares na Croácia. Estando em Dubrovnik, o melhor lugar para passar o dia é na cidade velha, o Old Town. Mesmo depois de várias guerras na região, a cidade velha ainda está intacta. Ela era a queridinha dos governantes, desde o Império Bizantino, República de Veneza até agora. Houve um terremoto em 1667, que destruiu quase toda a cidade, mas mesmo assim eles a reconstruíram. Se você é fã de Game of Thrones, assim como eu, você já sabe que várias e várias cenas da série foram gravadas na Croácia. Em Dubrovnik eu visitei os lugares dessas gravações, olha só. O primeiro deles é o Pier West de Dubrovnik. Aqui ocorreu a cena onde o Mindinho chega para falar com a Sansa e oferece a ela uma saída. Isso no episódio 1 da terceira temporada. Além da cena ser top, olha esse lugar, olha essa vista. Deve ser por isso que os produtores escolheram esse pier para gravar. Aqui o pier visto de cima. Ainda nessa região tem um mini porto que foi gravado várias cenas aqui. Por exemplo, o episódio 6 da segunda temporada, onde os Lannister falam adeus para a princesa Myrella. Aqui tem outra cena no episódio 1 da sexta temporada, quando Cersei espera o retorno da princesa Myrella. Eu subi também no forte Lovrižnac. Aqui foi gravado vários episódios também. Um deles na segunda temporada, quando o Mindinho diz para Cersei que o conhecimento é poder, e ela retruca dizendo poder é poder. Bom, existem vários lugares em Dubrovnik que foram gravados em cena. Eu não vou citar todos, só vou deixar esse último aqui porque acredito que seja o mais famoso da série. Essas são as escadarias da vergonha, episódio 10 da quinta temporada, onde a Cersei caminha nua pelas ruas da cidade e voltando para casa. Episódio clássico. Bem, continuando em Dubrovnik, eu vou citar as paradas obrigatórias que vocês devem visitar na cidade. Forte Lovrižnac, como já foi citado antes. Ele foi construído em 1018 e é um dos pontos turísticos mais visitados de Dubrovnik. Ainda por cima, você pode desfrutar desta vista top da cidade amuralhada, a própria cidade velha de Dubrovnik. Minha recomendação é vocês ficarem pelo menos meio dia, ou um dia inteiro se vocês conseguirem. Tem muita coisa para fazer. Alguns lugares famosos: Stradum, Rector Palace, the Cathedral of the Assumption of Virgin Mary, Church of St. Ignatius, Franciscan Church and Monastery, Dominikansky Samonastan, St. Blaise's Church, Orlando Scollon e muitos outros lugares. Façam o passeio da muralha, foi uma das coisas mais tops que eu fiz lá. Eu fiquei cerca de 2 horas em cima da muralha, caminhando, tirando fotos e admirando a vista. Vale muito a pena. Isso sim vocês devem fazer, confia no pai. Vão até o bondinho de Dubrovnik, o Dubrovnik Cable Car, mas vão no fim da tarde. Quase no fim da tarde, antes do sunset. Lá em cima agora é só aproveitar o sunset. Olha essa maravilha. Foi um dos melhores...
praia, né? Estando em Dubrovnik, claro que você deve pegar uma prainha também. Eu não fui em nenhuma ilha aqui em Dubrovnik, porque eu guardei dinheiro para ir nas ilhas lá em Split. Depois a gente vai falar de Split. Mas se você quiser ir para alguma ilha aqui, eu vou deixar algumas recomendações para vocês. A ilha de Lokrum ou Lopud. Acredito que essas duas são as principais aqui em Dubrovnik. Várias pessoas me disseram que são super top, então não tem erro. O que eu fiz foi ir para as praias que a própria cidade de Dubrovnik tem. Aqui deixo algumas recomendações. A Dog Beach, Copacabana Beach, Coral Beach, Uvala Lapad Beach. Essas são as principais, mas tem muitas. Eu saí de Dubrovnik e fui para Split, minha segunda recomendação de cidade. A cidade tem muita influência romana, vocês logo vão ver nos vídeos. Foi construída entre o século 2 e 3 a.C. É a segunda maior cidade da Croácia. Tem cerca de 210 mil habitantes. O primeiro lugar para você visitar em Split é o Old Town, a cidade velha. É aqui que vocês vão encontrar a história de Split e da Croácia em geral. Um dia inteiro aqui é o suficiente para visitar todas as atrações e as lojinhas da cidade. A Praça Central é a mais movimentada da cidade. Aqui você pode encontrar o próprio Palácio de Diocleciano, a Catedral de São Domino. Essa catedral por dentro é muito bonita. É considerada a mais antiga do mundo a utilizar ainda sua estrutura original. Você encontra ainda a Torre do Relógio, que fica dentro da Catedral de São Domino, porque de cima temos uma visão muito top da cidade, do porto, do mar, simplesmente incrível. Outro lugar para visitar é o vestíbulo. Também tem o Podrume, que fica no porão do palácio. Nesse lugar tem várias lojinhas com lembrancinhas para sua família. Tem as catacumbas. Uma dica, você pode comprar um único passe para todos esses lugares. Não é tão caro, é cerca de 10 euros. Com esse passe você também pode entrar no Templo de Jup. Interessante desse lugar é que tem uma esfinge que trouxeram desde o Egito. Todo mundo amava Split. Na parte de fora do Old Town tem uma estátua de Gregório Denim. Diz a lenda que quem esfrega a mão no pé dele, um pedido será realizado. Eu fiz minha parte, ele não fez a dele. Uma das ruas principais de Split se chama Riva Promenade. Fica ao lado de fora do Old Town e tem vários cafés, bares e lojas. Bem tranquilo para caminhar e relaxar. Existe um parque em Split chamado Morjan. É muito bonito, vale a pena caminhar até lá. Existem vários caminhos e várias trilhas também. Você pode ir até as Marjan Rius Stair. É as escadarias que te levam até o topo do morro. Lá em cima a vista é incrível. Então, bora pra praia? Em Split existem várias prainhas e uma delas é de areia. Porque não sei se vocês sabiam, mas a maioria das praias dos países dos Balcãs são de pedra. A praia de areia se chama Kazjuni Beach. Vou mostrar aqui no mapa o roteiro que fiz. Eu fui parando em cada praia e dando mergulho. Eu saí aqui do centro da cidade e fui caminhando todo esse caminho. Passei por esse porto, parei nessa Jazinak Beach, segui por toda essa estrada e fui parando em todas as praias. Até chegar aqui, na Kazjuni Beach. Presta atenção, agora eu vou mostrar para vocês um lugar escondido aqui em Split, que quase ninguém sabe. É um lugar que se chama Vabene Beach. E fica aqui, ó. Aqui foi o lugar que eu mais desfrutei em Split. Fiquei várias horas nessas águas, tomando uma cervejinha. Eu recomendo vocês irem para ver o sunset. Fui 2 vezes nesse lugar. Deitei nesse pier por várias horas, só aproveitando o momento, pensando na vida e desfrutando a vida. Agora vamos falar das ilhas que eu visitei. Eu vou falar somente de 2, das que eu mais gostei. A primeira delas é Hvar, um paraíso na Terra. Olha só. Hvar tem uns 1.500 habitantes. É dividida em 4 cidades: Jelsa, Hvar, Stari Grad e Sucuraj. Stari Grad é a cidade mais antiga da Croácia, datando de 384 a.C. Hvar tem 5 lugares como patrimônio mundial da Unesco. Muitos e muitos campos de lavanda.
Em Hvar, eu aluguei uma scooter e visitei todos os cantos da ilha, mas literalmente todos os cantos. Vale muito a pena alugar uma moto, porque tu pode conhecer todas as praias da ilha. A praia mais bonita que eu visitei foi a Malozarak. É surpreendente a cor da água, com diferentes tons de azuis. Fiquei impressionado do quão bonito era, sem palavras para descrever. Vocês precisam ir nessa praia, vale muito a pena. Eu peguei vários lugares de estrada de chão, porque eu queria aproveitar cada canto da ilha e cada momento. Passei por algumas praias, vou citá-las. Praia Dubovica, Red Rocks, Sveta, Jagonha Beach, Eva Beach, Malestivina, Mina Beach, a cidade de Jelsa e Vrboska. Fiquei algumas horas em Starigrad, Uvala e muitos outros lugares. Se vocês tiverem a oportunidade, alugue uma moto e dirijam por toda a ilha. Melhor experiência que tive nessa viagem. Perto de Hvar tem algumas ilhas que vocês podem visitar. Tem barco toda hora para ir para lá. Se você gosta de praia com curtição, Jarolin, Milini e Stochi são os lugares certos. Próxima ilha. Essa sim, gurizada, se prepare. Foi a melhor ilha que eu fui na Croácia. Inclusive, melhor que Hvar. A ilha se chama Vis. A ilha é super pequena, mas tem beleza de montão. Eu fiquei em Komiža, uma outra cidadezinha do outro lado de Vis. Nessa ilha, eu também aluguei uma moto e percorri todos os cantos dela. As praias são incríveis, o sunset é maravilhoso e o melhor de tudo, não tem turista. Enquanto eu estava com a moto pela estrada, acho que passaram uns 5 carros no máximo em todo o dia. É o lugar ideal para você aproveitar a natureza e as praias sem tanta gente. Passei pelas praias Pritišina Beach, Istiniva Beach, foi essa praia da foto do começo do vídeo. Para chegar nela, se você estiver de moto, precisa baixar um morro gigante, mas vale muito a pena. O pior não é a baixada, é a subida. Claro, se você for de barco é muito mais fácil. Mala Travna, Diamond Beach. Nesse lugar almocei uns 2 dias. Tem um restaurante super bom. Milna Beach, Uvala. Bom, visitei em vários lugares. A experiência que tive nessa ilha foi incrível. Por isso, para mim, é a mais bonita e a melhor ilha da Croácia. Saindo de Split, das ilhas, eu fui para Zadar. É uma cidade pequena também, mas com muita história. Vamos falar especificamente da cidade velha, onde eu fiquei. A primeira parada que vocês devem fazer nessa cidade é a Torre do Relógio. A vista de cima é incrível. Olha só, a cidade é tida por muitos como o melhor sunset do mundo. Bom, essa eu deixo para vocês decidirem. Comenta qual o melhor sunset do mundo. O melhor lugar da cidade é o Monumento ao Sol, ou a Saudação ao Sol. O sunset que vocês acabaram de ver é nesse lugar. Vão para esse lugar na tarde e noite, para ver esse sunset e o show de luzes que eles têm. Quando anoitece, eles ligam essas luzes e fica incrível. Existem alguns outros lugares que vocês precisam conhecer em Zadar. A Igreja de São Donato, a Catedral de Santa Anastácia, o Fórum Romano, o Museu Arqueológico de Zadar. Eles têm uma coleção de objetos antigos muito grande. É bem interessante, pois conta com a história desde a origem humana até os momentos atuais. A Igreja de São Crisógonos, a Praça das Pessoas e, por último, a Igreja de São Simão. Como a cidade é pequena, então é só vocês começarem a caminhar e todas as coisas que eu citei ficam pertinho. O Parque Karka
é outro lugar que vocês têm que visitar na Croácia. Fica a uns 75 quilômetros de Zadar e uns 95 de Split. É muito fácil ir para o parque porque tem ônibus toda hora. Aqui você pode ver várias coisas. O parque conta com 7 cachoeiras, 6 fortes medievais, 2 igrejas sagradas, uma delas em uma ilha, podendo ser acessada de barco. 20 sítios arqueológicos, 1.186 espécies de plantas e 1.058 de animais. O ticket para entrar custa cerca de 20 euros. Você pode ir pegando barco de estação por estação e conhecendo os mais diversos lugares ao longo do rio, que se chama Karka também. Existem vários lugares que você pode ingressar no parque. Eu recomendo vocês irem até a cidade de Skradin e iniciar por aí. Nossa última parada é na capital da Croácia, Zagreb. Bom, Zagreb é cidade grande, então você vai encontrar de tudo, qualquer tipo de atração. Alguns fatos curiosos sobre Zagreb. É a maior cidade da Croácia, tem cerca de 810 mil habitantes, majoritariamente cristãos, igual que as outras cidades do país. Cristãos são cerca de 92% da população. Vamos a alguns lugares para vocês visitarem na capital croata. Praça Banja Latic é a praça central da cidade, muito bonita de dia e de noite. Os parques Zrinjevac, Josipa Jurna e King Tomislav Square são 3 quadras de campos com diversas esculturas, edifícios e muito verde, árvore e grama. Octogon é uma passarela entre algumas lojas, dentro de um mini shopping, mas a estrutura é super bonita, dá uma olhada. Catedral de Zagreb, apesar de estar em construção, e isso já faz anos e anos, ainda assim é uma obra-prima. As estruturas da igreja são de estilo gótico, uma das mais bonitas do mundo. Começou sua construção em 1093, por ordem do rei húngaro Ladislau, Igreja de São Marcos. Ela foi construída no século XIII e é uma das estruturas mais velhas de Zagreb. É também um dos monumentos mais bonitos da cidade. Essas cores são impressionantes. Torre Lotriskak. Desde 1887 ao meio-dia, um canhão é disparado, exatamente isso, um canhão. Ao invés de um sino para marcar o meio-dia, é disparado esse canhão. E essa tradição continua até hoje. Existem diversos outros lugares para vocês visitarem na cidade. Aqui deixo uma lista extra. Funicular Downtown é o funicular com a viagem mais curta do mundo. Tunnel Grit foi construído durante a Segunda Guerra Mundial, mas nunca usado para propósito de guerra. É usado atualmente só como passagem de uma rua para outra. Takao Tchetchev Street é uma rua cheia de bares, cafés e restaurantes, muito movimentado pela noite. Recomendo. Bom, existem vários museus, café, bares, restaurantes, tudo que você pode imaginar em Zagreb. Vale a pena ficar pelo menos 2 dias na cidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal para não perder mais e compartilha com os amigos, dá o like e ajuda bastante a gente. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos. Falou!